acesso ao veículo de alguma forma? De repente, certas tecnologias revolucionárias apareceram em vários lugares ao mesmo tempo, como se fossem alimentadas pela mesma fonte para que chegassem às mesmas conclusões. Que tecnologias são essas? Há informes sobre fibras ópticas após a queda de naves, mas com outro nome. Diziam que pareciam fios de vidro ou algo assim, e a invisibilidade. Muitos relatos diziam que os OVNIs estavam voando e, de repente, sumiam. Verificações em terra mostraram que constavam imagens de radar, que havia contato visual no radar, mas a nave não era vista. Muitos avanços tecnológicos revelados hoje foram descritos há anos por testemunhas de OVNIs. Só recentemente foi dito que podem tornar um tanque de guerra invisível através da projeção de uma imagem de trás dele. O tanque avança, mas ninguém vê. Pesquisadores da defesa britânica produziram um tanque invisível, projetando a imagem do que está atrás dele em algum ponto à frente dele. Testemunhas de OVNIs frequentemente dizem que eles parecem desaparecer ante seus olhos. O senhor estava lá. Por acaso, ninguém especulava, ninguém fazia nenhum tipo de comentário? O pessoal do programa falava de coisas muito incomuns, mas entre eles, ninguém comentava nada com pessoas de fora do grupo. Na verdade, o grupo era muito fechado e muitos mentiam e trapaceavam para protegê-lo, e era necessário que fosse assim. Mas não havia boatos sobre quem tinha o quê? Não quero falar para as câmeras. A minha pergunta foi direta. Ele conhecia as pessoas, ele tinha falado com elas, que tipo de naves essa gente possuía e onde essas naves estavam guardadas. Você não quer que me matem, quer? Bom, na verdade ele me disse que não podia falar. Schussler tem certeza de que, secretamente, se faz engenharia copiada de OVNIs caídos. Há avanços demais aparecendo a toda hora, mas as pessoas não sabem o que acontece nos bastidores. Tecnologias avançadas têm histórias longas e complicadas, e é difícil reconstituir seu desenvolvimento. Mas um perito em aviação notou semelhanças evidentes entre um OVNI e um revolucionário avião americano. Esta é a base da Força Aérea March, em Riverside, Califórnia. O jornalista de aeronáutica Bernard Tuanel estudou a súbita invenção do SR-71, mais conhecido como Blackbird. A peça mais importante da Guerra Fria. O projetista da Lockheed, Clarence Kelly Johnson, desafiou todo o design aeronáutico convencional quando criou o SR-71. Seu perfil achatado e laterais afiladas reduzem sua detecção pelo radar ao mínimo. Aeronaves de tamanho semelhante ao do Blackbird aparecem no radar em terra com um determinado tamanho, mas o SR-71 aparece como uma fração desse tamanho. Mais surpreendente ainda, Kelly conseguiu este efeito 25 anos antes do aparecimento do avião invisível. Foi o primeiro avião a ser composto de titânio e uma das primeiras tentativas de desenhar um avião invisível. De onde vieram as ideias avançadas de Kelly Johnson? Com essa fuselagem, a asa curta e grossa e a superfície da cauda, esse avião não poderia voar. Você está querendo dizer que o projetista do SR-71 foi inspirado pela visão de OVNIs? Johnson teve 2 encontros registrados com OVNIs e emitiu relatórios detalhados para os 2. O rascunho que ele fez do OVNI teria sido o primeiro rascunho do SR-71. Em dezembro de 1964, o SR-71 foi revelado. Sua velocidade de Mach 3, sua estrutura de titânio e a revolucionária tecnologia furtiva surpreenderam os peritos da aviação. Mas alguns se perguntaram se os avanços não estariam relacionados aos relatos de OVNIs vistos por Kelly Johnson. Johnson morreu em 1990, sem dar respostas. Kelly Johnson realmente concebeu o avião de A a Z e concebeu o U-2 também. Mas Clarence Kelly viu OVNIs. Em 15 de novembro de 1951, em Agoura, Califórnia, Johnson viu um estranho objeto no ar, com um formato de asa totalmente desconhecido naquele tempo. Subitamente, ele viu algo elíptico, muito metálico e de grandes dimensões. E ele ainda viu uma outra coisa.
2 anos depois, em 15 de dezembro de 1953, Johnson notou uma forma elíptica escura e móvel no céu. Subitamente, a forma acelerou e se moveu a incrível velocidade. Ele viu uma nave estranha com 2 escapamentos que se movia depressa, mas não era um jato. Ele não sabia o que era. Johnson fez anotações detalhadas e um desenho do objeto. Ele achava que o objeto tinha 60 metros de largura e flutuava a 4.500 metros de altura, a uma distância de cerca de 70 quilômetros. O rascunho desse objeto é extremamente parecido com o avião que ele desenhou 13 anos depois. Ele disse que não podia explicar o que viu, mas o mais interessante é que outra equipe estava voando no mesmo momento. O OVNI que Johnson viu foi confirmado por 2 pilotos da Lockheed, que faziam o voo teste de um WV-2 em Long Beach, Califórnia. Eles confirmaram o que Johnson viu. Os pilotos disseram ter visto a mesma forma escura e fizeram uma avaliação de suas dimensões muito próxima da de Johnson. Nós temos que recordar que Clarence Kelly Johnson era fundador da Lockheed Skunk Works, uma empresa aeroespacial que produzia os aviões mais avançados do mundo. Então ele fazia engenharia de ponta. E a pergunta que se coloca é se o seu rascunho do OVNI teria sido o primeiro rascunho do SR-71. Seria muito interessante para um engenheiro ou para um cientista poder desmontar ou estudar algo como um OVNI. Um engenheiro poderia absorver o conhecimento e ver como desenvolver. Seja qual for sua inspiração, o SR-71 de Kelly Johnson foi o primeiro de uma enxurrada de projetos de invisibilidade sempre mais sofisticados. O SR-71 teve impacto em todos os aviões militares que voam hoje em dia. O SR-71 não é o único avião cujo desenho revolucionário levanta questões sobre sua origem. Quando o bombardeiro invisível B-2 e o caça F-117 foram revelados, seu perfil em forma de asa era revolucionário, mas ainda mais impressionante era a invisibilidade ao radar. Devido a um revestimento altamente secreto que certos pesquisadores também acham que foi obtido de OVNIs, os aviões são totalmente indetectáveis em voo. Os ufólogos imediatamente se lembraram da primeira aparição moderna, de 1947, quando o piloto Kenneth Arnold viu objetos voadores em forma de asa sobre o Monte Rainier, em Washington. Há quem creia que Kenneth Arnold viu um disco voador no ar. Errado. O que Kenneth Arnold viu, na verdade, foi algo em forma de asa delta, quase como um caça invisível. A nave que caiu em Roswell não foi um disco voador, mas uma meia-lua voadora. A asa voadora de hoje descende diretamente de modificações da asa voadora, que essa sim caiu em Roswell. Um avião dito asa voadora mistura a fuselagem com as asas, criando um avião em forma de cunha. Apesar da asa voadora ser bastante eficiente, sempre apresentou dificuldades de manobra. Os alemães produziram asas voadoras a jato em 1944, mas as pressões da guerra impediram que seus projetistas resolvessem as dificuldades técnicas. A Força Aérea Americana começou a desenvolver uma asa voadora, mas o projeto foi cancelado em 1948, depois que um desastre matou 2 pilotos e 3 engenheiros. Seria a tecnologia da nave caída em Roswell responsável pelo aperfeiçoamento da asa voadora? Se os OVNIs realmente existissem e se fossem milhares de anos mais avançados do que conhecemos hoje, acho que não sei se seríamos capazes de entendê-los. A engenharia copiada exige que se copie tudo de uma determinada máquina, dos circuitos eletrônicos até a composição química dos componentes. Não é tarefa fácil, mesmo quando se copia algo criado aqui mesmo, na Terra. O bombardeiro B-29 é provavelmente o melhor exemplo de engenharia copiada. Desde a Primeira Guerra Mundial, através da Segunda e da Guerra Fria, os militares fazem engenharia copiando aviões estrangeiros. Americanos pegam aviões russos e copiam sua funcionalidade, característica de desempenho, e isso também funciona ao contrário. Os russos fazem o mesmo com aviões americanos. É indiscutível que há países que rotineiramente copiam a tecnologia de outros. Não poderiam aplicar a mesma técnica para objetos de fora deste mundo? Stalin deu a ordem. Se pegarmos um B-29, tentem reconstruí-lo.
No dia 31 de julho de 1944, um bombardeiro B-29 teve problemas de motor e foi forçado a pousar em Vladivostok, União Soviética. Mais tarde, 2 outros B-29 também fizeram pousos de emergência na Rússia e outro